Como encontrar passagem aérea barata utilizando milhas. A gente já viu em outros vídeos e outras aulas, né, formas de acumular milhas, aí você já tem essas milhas acumuladas e tá na hora de você fazer um resgate, uma emissão de passagem aérea, e aí você entra no programa de fidelidade, os preços estão lá na altura e aquelas milhas que você acumulou não adiantam de nada, né, não tá sendo suficiente para você fazer uma boa emissão. E aí, o grande erro das pessoas é não terem estratégia na hora de acumular milhas no programa de fidelidade certo. A grande pergunta que você tem que se fazer é: o programa de fidelidade que você está acumulando milhas tem boas emissões para o destino que você pretende ir? Vamos supor que você quer ir para a Europa, mas você está acumulando milhas no programa do Smiles da Gol. Será que esse é o programa certo para acumular milhas para quem pretende ir para a Europa? E talvez é por isso que você não consegue encontrar uma boa emissão de passagem aérea com as milhas que você está acumulando. E esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. A gente vai ver maneiras, estratégias para você acumular essas milhas nos programas certos de acordo com os destinos. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor os programas de fidelidade, quais são as melhores emissões, né, os melhores destinos para cada programa de fidelidade, as companhias parceiras desse programa, se ele está numa aliança aérea, se ele não está, se a tabela de resgate é fixa ou dinâmica, que isso vai mudar completamente a sua estratégia. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje da forma mais clara e objetiva, te passando muita informação que com certeza aí vai agregar bastante na sua estratégia de emissão de passagem aérea. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, eu tenho o meu Instagram, o Vai com Bruno, e aqui no canal você vai ver os dicas de planejamento, milhas e programas de fidelidade, passagens aéreas, roteiros, cartões de crédito, salas VIPs, então muita gente chegando nova, uma breve introdução aqui sobre o meu trabalho no canal no YouTube. Vamos só recapitular um ponto aqui que você tem que ter na sua cabeça, é que milhas valem dinheiro, e dinheiro você consegue emitir passagens, e com passagens você faz as suas viagens. 90% das minhas passagens aéreas são emitidas com milhas. Eu já visitei mais de 43 países, centenas de passagens nacionais e internacionais, o que me possibilitaram aí experiências incríveis no mundo inteiro, inclusive no Brasil, fotos aí nos Lençóis Maranhenses, em Machu Picchu, deserto do Atacama, né? Se você me acompanha aqui no canal, já vi meus roteiros aí pela Europa, pelos Estados Unidos, na Disney, enfim. Por quê? Porque eu tenho essa percepção de que esses pontos vão me propiciar essas viagens. Se eu sei acumular bem esses pontos, fazer boas emissões, eu vou fazer excelentes viagens, e hoje a gente vai evoluir nesse ponto aí de emissões. A gente já viu sobre como acumular milhas, né? Eu tenho aquela minha pirâmide com várias formas de você acumular milhas. Repare que o cartão de crédito está lá na pontinha com a menor proporção. Eu falo que o acúmulo de cartão de crédito é aquele acúmulo em conta-gotas, você utilizando as estratégias aí para acumular das outras formas que eu coloco aí na pirâmide, você vai acumular milhas em balde. Essas milhas, né, em balde, você consegue acumular de 20 a 40 vezes mais do que a tradicional forma de acúmulo com cartão de crédito. Hoje não vai ser o foco, né, falar sobre essas estratégias. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Hoje o foco vai ser na estratégia de emissões de passagens aéreas. Como eu já disse, a gente vai entender os programas, os melhores destinos para cada programa, as alianças e parcerias, né? Vamos começar falando sobre as parcerias e alianças aéreas, né? O que é? Cada companhia aérea ela tem a sua rota própria, né? Lá ela vai voar, por exemplo, a Gol, né, uma empresa aqui do Brasil. Ela tem a sua rota, ela opera em vários destinos aqui no Brasil mesmo. Alguns destinos ela faz na América do Sul, né? Tem voos aí para Argentina, para Bolívia, tem também voos para América Central, né? Voos para Punta Cana, para Orlando nos Estados Unidos, mas ela se limita a essa região. E aí, o que as companhias aéreas fazem para conseguir atender seus clientes, para que possa levar eles para qualquer parte do mundo? Ela vai pegar e fazer parcerias bilaterais com outras companhias aéreas. Então a Gol bate lá na porta da American Airlines e fala assim: American Airlines, eu tenho poucos voos para os Estados Unidos, eu quero ampliar essa rota. Tem muitos clientes aqui no Brasil que querem voar para os Estados Unidos, mas eu não tenho voos para lá. Vamos fazer uma parceria aqui? Aí a American Airlines vai lá e topa aquela parceria, e lá no programa do Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, você vai conseguir emitir passagens aéreas com seus pontos do Smiles para voar em voos aí com a American Airlines. Isso é apenas um exemplo. E aí você vai ter várias companhias, né? Várias parcerias. Na Europa, ela vai pegar provavelmente ela vai pegar uma boa companhia nos Estados Unidos, uma boa companhia na Europa,
uma na Ásia, para tentar ampliar o seu leque e conseguir levar seus clientes para toda a parte do mundo. Essas parcerias são bilaterais, né? Isso que eu falei. Você vai lá e faz a parceria direto com essa companhia aérea. Mas também tem outra estratégia que algumas companhias aéreas utilizam, que são através das alianças aéreas, que é um grupo, né, mais sólido de várias companhias aéreas em que elas compartilham benefícios para os seus clientes ali, para as companhias que fazem parte daquela aliança. No Brasil, nós temos aí 3 principais companhias, né, que é a Gol, a Latam e a Azul, e nenhuma delas possui nenhuma aliança aérea, então ela não participa dessas alianças. Porém, todas as nossas companhias daqui do Brasil têm aquelas parcerias bilaterais, como eu falei anteriormente. Vamos falar um pouquinho dessas parcerias bilaterais, né? A Gol, ela opera mais de 1.600 destinos com as parcerias bilaterais. São 53 companhias parceiras. Se você entrar lá no site do Smiles, você vai encontrar todas essas companhias parceiras. Eu coloquei um exemplo aí na tela de alguma delas, né? São muito mais, apenas as principais parcerias. A Latam, a mesma coisa, né? Parceira aí da Delta, da Qatar, que é uma importante parceria. A Iberia também é uma forte parceira. A Tudo Azul tem a parceria com a United Airlines, com a Air Canada, com a Turkish, com a TAP. Coloquei também de exemplo aí a TAP, que tem uma parceria bilateral com a Emirates, que é uma importante companhia aérea. Mas a TAP, ela participa de uma aliança aérea também. Então, a mesma companhia, ela pode participar de aliança aérea e também pode ter parcerias bilaterais à parte. Vamos falar um pouquinho das alianças aéreas. São as 3 principais aí presentes no mundo, que é a Star Alliance, que opera mais de 1.300 destinos, a Oneworld com 900 destinos e a SkyTeam com 1.036 destinos. Entre as principais companhias aí da Star Alliance, a primeira aí da tela, nós temos a TAP, né, que a gente vai falar bastante dela aqui, e a United Airlines, são as principais aí que eu considero chave nessa aliança. A Oneworld vai ter a American Airlines, que é uma companhia chave nessa aliança, a Iberia, a British Airways e a Qatar. E na SkyTeam, a principal aí, que é chave dessa aliança, uma companhia muito forte, é a Delta. E aí, quando você tem uma aliança aérea dessa daí, por exemplo, a TAP faz parte da Star Alliance. Eu posso utilizar as minhas milhas da TAP para voar em qualquer companhia aérea que pertence a essa aliança. Então eu posso pegar as minhas milhas da TAP e emitir um voo com a United Airlines para os Estados Unidos, que faz parte da aliança. A mesma coisa na Oneworld, eu posso pegar as minhas milhas da American Airlines e fazer um voo com a Iberia ou com a British, e todas essas companhias aí que eu coloquei na tela, a mesma coisa para o SkyTeam. Então, gente, basicamente a gente pode utilizar nossas milhas no programa de fidelidade de 3 formas. Fazendo uma emissão com a própria companhia aérea, com a rota própria da companhia aérea. Se ela participar de uma aliança aérea, eu ainda posso emitir esses voos com as companhias aí parceiras dessa aliança aérea e também nas parcerias bilaterais que essa companhia tem aí a parceria. Eu coloquei o exemplo da TAP. O que eu posso fazer com as milhas no meu programa da TAP? Emitir uma própria passagem na TAP, lá no programa TAP Miles & Go, que é o programa da TAP. Eu vou lá e emito uma passagem, sei lá, de São Paulo para Lisboa, um voo direto aí que tem com a própria TAP. Eu posso utilizar aliança aérea, então eu pego as minhas milhas da TAP e eu vou fazer um voo com a Star Alliance, num voo, por exemplo, de São Paulo para os Estados Unidos, voando com a United, mas utilizando as minhas milhas da TAP, que é uma parceira Star Alliance. E também através das parcerias bilaterais. Eu tenho lá a Tudo Azul, a Smiles, que são parceiras bilaterais, então eu posso voar com as milhas do Smiles, por exemplo, e emitir um voo na TAP daqui do Brasil para Portugal, para Europa, enfim, todos os voos operados pela TAP nessa parceria com a Smiles eu consigo fazer essa emissão. Então, gente, por aí vai, agora a gente vai avançar um pouquinho, né? Porque tem tabela fixa, tem tabela dinâmica, o negócio vai ficando mais interessante, né? A tabela dinâmica é quando o valor da emissão da passagem aérea com milhas, ele varia, ele oscila, pode ser para baixo, para cima, e a tabela fixa não. Aquele valor é sempre fixo. Um voo do Brasil para os Estados Unidos é 35 mil milhas. Ele nunca vai variar. Na tabela dinâmica, não. Um dia ele pode estar 25, um dia ele pode estar 70 mil, ele varia. E aí, quais são os programas de fidelidade daqui do Brasil que a gente tem na tabela dinâmica? O Tudo Azul é dinâmico, o Smiles, o Latam Pass, o TAP Miles & Go são tabelas dinâmicas, então o preço vai variar. Um dia, coloquei um exemplo aí, né, o voo de São Paulo para Rio de Janeiro pode estar 6 mil milhas.
e para São Paulo, para Rio de Janeiro, pode estar no mesmo, procurando no dia seguinte, ele pode ir para 18 mil milhas. Então, ele vai oscilar. Eu coloquei uma tabelinha aí da TAP, que ela opera na tabela dinâmica, e aí você pode emitir voos com a TAP a partir de 39.500 milhas. Repara na palavra a partir. Isso indica que é uma tabela dinâmica. Ele começa ali em 39.500 e vai subindo. É ruim ser tabela dinâmica? Não necessariamente. Por quê? Vai ter momentos em que a tabela dinâmica ela vai estar muito abaixo. Né? Um voo aí de São Paulo para Rio de Janeiro por 6 mil pontos é uma emissão boa. Né? Eu já vi voos da Latam a partir de 2, 3 mil pontos, voos nacionais. Porém, eles vão oscilar. Eles podem ir lá para cima. E aí, quando você consegue, né, fazer uma boa emissão no momento de baixa, você consegue tirar o melhor benefício. Porém, você tem que estar sujeito a essa oscilação. Ao contrário, a tabela fixa, ela vai estar sempre naquele valor fixo, então você tem uma maior previsibilidade de quanto você vai gastar com seus pontos. Você precisa encontrar a disponibilidade na tarifa de tabela fixa, e aí eu coloquei duas companhias aéreas que a gente consegue acumular pontos aqui no Brasil, que tem tabela fixa, que é a Latam e a TAP. Mas aí você deve estar me perguntando, Bruno, mas do lado aí você não colocou que a Latam e a TAP tem tabela dinâmica? Por que você está falando agora que ela tem tabela fixa? Porque, gente, não quer dizer que uma companhia aérea tem tabela dinâmica que ela não pode ter tabela fixa, tá? Ela pode ter os dois tipos de tabela. O que vai variar é com qual companhia você vai utilizar a tabela dinâmica e com qual companhia você vai utilizar a tabela fixa. Aqui nesse exemplo, a Latam na tabela dinâmica você vai conseguir emitir somente os voos operados pela própria Latam. Então, com a própria Latam vai ser tabela dinâmica. Você vai lá no site da Latam, procura sua passagem e ele vai estar ali tarifado na tabela dinâmica. A TAP é a mesma coisa. Quando você faz voos com a própria TAP, com a rota própria da TAP, você vai estar na tabela dinâmica, como eu coloquei na tabelinha aí, a partir de 39.500 milhas. Porém, se você utilizar as companhias parceiras da Star Alliance, que é a aliança aérea que a TAP faz parte, você vai fazer um resgate em tabela fixa. E aí, essa outra tabelinha aí, eu coloquei por região, né, vai ter voos aí para América do Sul, são 30 mil milhas na tabela fixa, e é esse valor sempre. África, 60 mil, Ásia, 80 mil, Canadá, Estados Unidos, México, 35 mil milhas, o que é excelente, uma das melhores emissões aí na TAP da tabela fixa, né? Porque é muito pouco ponto para você fazer um voo daqui do Brasil para os Estados Unidos ou para o Canadá por 35 mil pontos. E por aí vai, ó. Oceania, 80 mil pontos, uma excelente emissão, né, em tabela fixa. Normalmente é caro ir para a Oceania, ir para a Austrália, para Nova Zelândia. E aí na tabela fixa da TAP você consegue ter essa previsibilidade. A mesma coisa na Latam. Na Latam, na tabela dinâmica, somente voos Latam. Porém, nos parceiros bilaterais da Latam, você vai emitir na tabela fixa. Quais são os parceiros? A Qatar, que é um dos principais parceiros, a Delta, que eu acabei de falar, também é um bom parceiro da Latam, entre vários outros. Então tem essas duas diferenças na hora de fazer o resgate. Sempre que você vai montar uma estratégia de onde você vai acumular seus pontos, você tem que saber o tipo de tabela que você vai utilizar, né? Quais são os parceiros. E se você vai utilizar o parceiro, você tem que estar ciente aí da tabela fixa ou da tabela dinâmica. E aí, qual que é a dica que eu dou? Antes de você começar a transferir pontos para a companhia aérea, começa a pesquisar para o destino que você vai, quais são ali a média de tarifa das pesquisas. Se você vai transferir seus pontos para um programa de tabela dinâmica, como que você pode fazer as buscas? Uma dica legal é utilizar o Google Flights e o Skyscanner, que são ferramentas de busca de passagens aéreas. Você vai fazer a pesquisa em dinheiro. Por que você vai pesquisar em dinheiro? Porque normalmente, quando você encontra uma tarifa baixa em dinheiro, um valor baixo, provavelmente ele também vai ter uma tarifa mais baixa na hora de emissão em tabela dinâmica. Porque os preços de tabela dinâmica variam normalmente com o preço ali da passagem em dinheiro. Tá barato em dinheiro, vai provavelmente estar barato em milhas também. E aí o Google Flights é legal porque você tem aquela ferramenta de datas flexíveis e de explorar destinos. E aí você consegue abrir aquele mapa mundi. Eu não vou entrar no detalhe hoje. Aqui não é o foco dar o passo a passo do Google Flights. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E aí você vai conseguir encontrar ali vários destinos e por várias datas quando que está a melhor tarifa. E aí o que você faz? Encontrou uma tarifa legal em dinheiro? Vai no site do programa de fidelidade e busca para a mesma data que você encontrou em dinheiro, aquela data em milhas, para ver se você vai encontrar uma boa tarifa de emissão na tabela dinâmica. Não é sempre, tá, que vai acontecer
acontecer isso. Inclusive, eu aconselho, né, procurar no programa de fidelidade também outras datas que você não encontrou no Google Flights ali, porque pode ser que ele está tarifado mais barato ali no programa de fidelidade com milhas. Essa é apenas uma dica para ajudar, porque não tem, gente, como a gente fazer a busca do Google Flights, abrir o Mapa Mundi e ver qual que é a melhor tarifa em milhas. Não existe essa ferramenta, né? Então, ele tem que nos auxiliar utilizando esse tipo de estratégia de busca, né? Uma ferramenta em dinheiro para tentar encontrar com milhas. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fazendo esse exercício com o tempo você vai acostumando. E aí eu coloquei um exemplo aí na tela, né, de uma passagem que eu encontrei com a Tudo Azul de São Paulo para Toronto, no Canadá, no programa da Azul, com milhas Azul, 69 mil pontos o trecho, 138 mil ida e volta. E por que que estava legal, né? O preço dele lá no Google Flights, ele estava R$ 5.571 para emitir essa passagem em dinheiro, com o mesmo dia, no mesmo horário, com Air Canada. E aí eu procurei no site da Azul e estava lá 69 mil milhas, né? E aí, como a gente já sabe acumular milhas, vai ficar muito mais barato a gente emitir essa passagem com milhas. Nesse exemplo aí eu coloquei o milheiro a 17,64. Por quê? Você já deve ter visto que mesmo que você não tenha milhas nenhuma, você pode gerar essas milhas, você pode comprar essas milhas. E a gente já aprendeu a comprar essas milhas a um baixo custo. Nesse dia aí estava tendo uma estratégia para comprar as milhas da Azul por R$17,64. Se eu multiplicar 138 mil milhas, né, 138 milheiros, por R$17,64, eu compraria essa passagem por R$ 2.434. Tem a taxa de embarque de R$ 307, o total ficaria R$ 2.742. Ou seja, quase metade do valor que eu encontrei lá no Google Flights. Então é por isso que é importante fazer essa comparação do preço da passagem em dinheiro e o preço da passagem em milhas. E aí, como você tem estratégias de acumular milhas muito mais baratas, vai valer a pena fazer essa emissão com milhas, como nesse exemplo que eu dei aqui. Ainda na sua estratégia de acúmulo de milhas, você tem que saber quais são os melhores destinos para aquele programa de fidelidade. Como eu dei no exemplo do início do vídeo, será que vale a pena acumular milhas no Smiles se seu objetivo é fazer um voo para a Europa? É o melhor programa para fazer emissão para a Europa? Aqui eu coloquei na tela alguns exemplos, tá? São vários outros, tá? Eu coloquei alguns desses exemplos. Para o Smiles, por exemplo, quais são boas emissões? A gente consegue encontrar boas tarifas para os Estados Unidos e para o México, porque tem uma parceria com a American Airlines e com a Aeroméxico, e tem boas tarifas para esses trechos. Inclusive, na Aeroméxico, tem como você chegar na Cidade do México, por exemplo, e ir para outros locais, porque ali você consegue emissões baratinhas para próprios Estados Unidos, para Los Angeles, para Miami, para Orlando, usando os voos da Aeroméxico, ou se não, para o Caribe, né? Você chega ali no Aeroméxico, vai para Cancún, para Punta Cana, utilizando aí esse sweet spot, né? O sweet spot é o ponto ótimo ali daquela companhia. Como o hub da Aeroméxico é lá na Cidade do México, esse vai ser o sweet spot dessa companhia. Nos Estados Unidos, na American Airlines, um sweet spot é a cidade de Miami, que é um hub da American Airlines. E ali você vai encontrar muitas boas emissões com Smiles. Punta Cana tem um voo direto da Gol. E aí você consegue encontrar boas tarifas ali na faixa de 40 mil milhas. É bem tranquilo de achar. A Smiles também tem boas emissões para a América do Sul. Voos ali para Buenos Aires com rota própria da Gol. Entre outros, tá, gente? Eu coloquei alguns exemplos. Na Latam, já é uma companhia, um programa melhor se você quer ir para a Europa, por exemplo. Por quê? A Latam tem vários voos direto do Brasil com hubs lá em Lisboa, em Portugal, Barcelona, Madrid, Frankfurt, Munique, Milão, Roma, Londres. Então são várias possibilidades que a Latam tem na Europa. Você consegue encontrar voos aí. Eu já peguei 27 mil pontos para Lisboa, tá, gente? Que foi uma excelente tarifa, tá difícil de encontrar ela, mas você consegue encontrar tranquilamente na faixa de 37 a 55, 57, muitas opções na Europa com a Latam. Então, se você quer ir para a Europa, pense aí na estratégia da Latam, como que você vai acumular seus pontos nesse programa. No Tudo Azul, por exemplo, tem o voo direto da Azul, saindo de Viracopos, para Orlando, para Fort Lauderdale, então é uma boa emissão. A mesma coisa para Lisboa, né, em Portugal, tem um voo lá da Azul que é direto, então você consegue encontrar boas emissões, inclusive excelentes emissões na executiva para Lisboa, utilizando os pontos da Azul. E também tem os parceiros, uma parceria muito boa é com a Air Canada, e aí você consegue utilizar seus pontos da Azul para ir para Toronto, para Vancouver, como no exemplo que eu dei lá, né, 69 mil milhas da Azul é muito bom para ir para Toronto. Você viu ali
que gerar essas milhas ficou bem barato aí, R$ 2.700 você consegue emitir essa passagem. Gente, essa passagem que eu encontrei aí para Toronto era para viajar daqui 1 mês e meio da data que eu encontrei. Então era uma viagem de última hora e ainda assim eu encontrei uma boa tarifa. Então tenha em mente, sempre procurar quais são os destinos que você quer ir e se aquele programa de fidelidade opera aquele destino com boas tarifas. Você tem que fazer essas pesquisas aí para poder encontrar aqui alguns exemplos para você. Coloquei aí na tela alguns exemplos de emissões, né, por programa. Então, Smiles aí de Brasília para Orlando, uma emissão aí na faixa de 50 mil pontos. E, gente, acumular pontos Smiles é muito fácil, né? Gerar esses 50 mil pontos é mamão com açúcar, né? Além de ser pontos bem baratos, na faixa de 15 a 18 reais, você consegue tranquilamente gerar esses pontos no Smiles. Na Latam, eu coloquei um exemplo aí para a Europa. Esse daí é um voo para Munique, né, na Alemanha. 48 mil pontos, uma excelente emissão. Como eu disse, né, tem vários hubs lá na Europa, da Latam. Você consegue fazer essas emissões nessa faixa de preço. Coloquei da Azul aí com a Air Canada que eu falei anteriormente, por 69 mil milhas. O milheiro do Azul também é muito fácil de acumular nessa faixa de 15 a 18 reais. Caso você não tenha as milhas ainda e queira comprar, né, você consegue. Ou se não, fazendo as transferências bonificadas para o Smiles e para o Azul, toda hora tem bonificada para esses dois programas aí na faixa de 90% a 110%. Vamos falar um pouquinho mais de tabela fixa, né? Eu já falei que a TAP e a Latam você consegue fazer emissões em tabela fixa. No caso da TAP, são com as companhias da Star Alliance. E para você conseguir emitir nessa tarifa aí, ó, coloquei a dos Estados Unidos, que é muito boa, 35 mil milhas na econômica e 50 mil na executiva, sendo uma das executivas mais baratas com milhas, porque você consegue gerar essas 50 mil milhas de forma muito barata, só comparativo, um voo de executiva da United você vai pagar, sei lá, uns 8 mil, 12 mil reais. Então é o que a gente fala, né? Viajar de executiva com preço de econômica. E aí, gente, como você faz para encontrar a disponibilidade desses assentos da tabela fixa? Você tem que entrar no site da United Airlines, que é um site da companhia aérea, membro da Star Alliance, e lá você vai encontrar a classe tarifária. Já vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. E só em comparativo aí a Latam, né, você vai ter a tabela fixa também. E para encontrar a disponibilidade de assentos em tabela fixa com a emissão aí da Latam, você vai ter que procurar no site da American Airlines para encontrar disponibilidade na Qatar, por exemplo, na Ibéria, e também na Flying Blue e na Sky Delta para encontrar disponibilidade na Delta. É muito detalhe aqui, tá? Não vou te mostrar o passo a passo de como que faz isso, porque demoraria aí algumas horas de aula para a gente fazer demonstrações referente a isso, mas é nesses sites que você vai encontrar. E aí, gente, na tabela fixa, né, eu coloquei as melhores emissões aí da TAP, Estados Unidos e Canadá, como eu falei, 35 mil pontos, na econômica 50 na executiva, na Oceania e Ásia com 80 mil pontos é muito bom, e eles têm uma passagem, gente, de volta ao mundo, que é muito legal. Ele custa 250 mil milhas na econômica e 350 mil milhas na executiva. E aí são vários trechos que você vai fazendo ao redor do mundo. Você vai utilizando as companhias aéreas da Star Alliance para fazer essa volta no globo. É sensacional. E aí você pode ficar parado alguns dias na cidade, você faz um voo, para, conhece, vai pro outro, para, conhece, e aí você vai fazendo essa volta ao mundo. Quem quer tirar, sei lá, um ano sabático, tirar alguns meses para viajar, essa passagem de volta ao mundo com a Star Alliance é nota 1000. Com a Latam, boas emissões aí para a África, né, a parte norte da África. O Egito eu colocaria aí uma excelente emissão, para o Oriente Médio com a parceria da Qatar, para os Estados Unidos com a parceria da Delta, né? Coloquei aí a executiva da Qatar, né? Que é a Q-Suites. Você consegue fazer emissão com os pontos da Latam em tabela fixa, né? Essa suíte aí, gente, esse assento custa de 30 a 60 mil reais se você fosse comprar em dinheiro. Só que se você gerar essas milhas da Latam para emitir essa passagem em tabela fixa, você vai gastar cerca de 3 mil reais. Ou seja, gente, 10% do valor original da passagem. Vale a pena ou não vale? Então, como eu disse, para encontrar a disponibilidade desses assentos, você tem que procurar no site lá que eu coloquei, né, do da United, da American, do Flying Blue, e procurar essas tarifas. A econômica na TAP, na Star Alliance, desculpa, é a categoria X. Eu coloquei aí na tela, eu fazendo uma busca no site da United, você vai procurar a passagem com milhas e aí você vai encontrar, tá vendo? Eu coloquei na setinha aí, apontando para o X. Encontrei a tarifa X, aí eu posso ir lá no site da TAP e conseguir fazer aquela emissão com os 35 mil pontos da tabela fixa. Esse daí é um voo de Guarulhos para os Estados Unidos. Ali eu acho que é Dallas, né? Houston, que você consegue encontrar por 35 mil pontos. Quando você vai fazer a pesquisa lá no site da American Airlines, que é da OneWorld,
você também tem que encontrar essa tarifa X lá no site da American Airlines. Para executivo e primeira classe são outras, tá vendo? Ó, na Star Alliance é a I e na primeira classe é a O. Na Oneworld é a X para econômica, a U para executiva e a Z para Oneworld. E no SkyTeam, que é o da Delta, você vai ter a tarifa X para econômica e a tarifa O para business. Então tem que fazer essa busca, porque a maioria das pessoas, Bruno, eu tô procurando aqui, não tô achando nada, tá tudo caro. Porque você não tá fazendo a busca de disponibilidade que tem que ser feita antes de fazer a emissão, e é essas tarifas que você tem que procurar. Então olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu sobre as companhias aéreas, programas de fidelidade, as parcerias bilaterais, as alianças aéreas, o tipo de resgate, né, se é tabela dinâmica, se é tabela fixa. E agora a gente vai falar outros programas, né? Outros programas internacionais que a gente não está tão habituado, né? Que quase ninguém fala, mas que tem excelentes estratégias para fazer boas emissões. Um deles é o programa da Iberia, em que você consegue emitir passagem para a Europa por menos de R$3.000 e de volta. E o legal é que você consegue acumular, transferir seus pontos do Livelo e do Esfera para o programa Iberia Plus e fazer essa emissão. Olha que bacana! Aí, ó, o voo de São Paulo para Madrid, você encontra ele por 21.250 avos. É bem tranquilo encontrar essa tarifa na baixa temporada. E aí, se você gera esses pontos, né, se você não tem os pontos na Iberia, você consegue gerar ele no seu programa Livelo, no programa Esfera e transferir para o Iberia. Ah, Bruno, eu não tenho pontos, eu quero comprar os pontos. Você consegue comprar esses pontos a um baixo custo, como eu já falei nas aulas de acumular milhas, e emitir essa passagem por menos de R$3.000 ida e volta. Então é uma estratégia muito legal. Eu falo que é estratégia carta na manga para quem precisa ir para a Europa, não está encontrando tarifa barata, né? Passagem para a Europa tá tudo na faixa aí de R$5.000 ou até mais. E aí com uma estratégia dessa, num programa internacional da Iberia, você consegue fazer essa emissão por menos. A mesma coisa com o programa da British, que é uma companhia lá de Londres, da Inglaterra. Você também utiliza os avios ali, ó, 19.500 avios, e aí você consegue transferir os seus pontos do Livelo para o programa da British e conseguir gerar essa passagem também por menos de R$3.000. E aí o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de utilizar essas estratégias de milhas para fazer roteiros inteligentes. Então se eu quero ir para a Europa, o que eu gosto de fazer? Eu gero minha passagem de São Paulo para Londres utilizando os avios ali com a British. Lá eu faço um monte de viagem interna de Londres, eu vou para Paris, eu vou para Bélgica, eu vou para Amsterdã, na Holanda, ou se não, vou para Portugal, depois para Espanha. Faça um roteiro interno ali, viajando de trem, de ônibus, ou até mesmo com companhias aéreas low cost. Inclusive, dá para emitir passagens dentro da Europa utilizando milhas. Por exemplo, no Smiles você consegue fazer excelentes emissões gastando bem pouquinho as milhas, fazendo ali voos de Portugal para Espanha, Air Europa, né, uma companhia da Espanha, você consegue fazer essas emissões. Enfim, as possibilidades são infinitas. Se eu ficar falando aqui de tudo que é possível, a gente vai ficar horas conversando. Então aqui eu gosto de montar esses roteiros inteligentes. Então o que eu pegaria? O trecho de São Paulo para Londres, utilizaria os voos ali, os pontos dos avios da British e depois faria uma rota interna e voltaria de Madrid para São Paulo, né? Então eu utilizaria os pontos da Iberia. Dá para fazer tudo isso utilizando essas estratégias com milhas e gastar menos de R$3.000 para você ir para a Europa e conhecer esse monte de países aí que eu tô colocando aí na tela. As possibilidades, gente, são infinitas de fato. Vamos falar de um outro programa internacional bem legal, que é o programa Advantage, que é o da American Airlines. Para você acumular pontos na American Airlines é bem difícil. Aqui no Brasil a gente tem o cartão Advantage, que é um cartão do Santander co-branded com a American Airlines. Então você consegue acumular seus pontos. Se você tem esse cartão, você sabe do que eu estou falando. E aí, o que é legal? O programa da American Airlines ele não tem tabela fixa. Porém, a tabela do programa da American Airlines é muito estável. Ela oscila muito pouco. Eu coloquei aí as tarifas, né, da América do Sul para os Estados Unidos. A partir de 17.500 pontos você encontra voos daqui de São Paulo para os Estados Unidos. Para Miami, para Nova York, nas tarifas promocionais. E aí na faixa de 20 a 35 mil pontos é muito fácil de encontrar. Porém são pontos mais difíceis de acumular. Conseguir 20 mil pontos na American Airlines é muito mais difícil do que conseguir pontos lá no programa do Smiles, que a gente faz assim e esses pontos aparecem lá na nossa conta do Smiles. Na American Airlines é mais difícil, porém você vai ter um custo de emissão muito mais barato. E aí eu coloquei uma estratégia bem legal que pouca gente conhece, que é através de uma parceria da American Airlines com a Gol aqui no Brasil. E aí você tem um resgate em tabela fixa.
qualquer voo, usando os pontos da American Airlines, lá no Advantage, você consegue emitir aqui um voo para o Brasil para qualquer destino por 7.500 pontos. Eu coloquei um exemplo muito legal que você pode emitir um voo, por exemplo, de São Paulo para Fernando de Noronha, que é um dos destinos mais caros para conhecer e para viajar aqui no Brasil, utilizando os pontos da Advantage por 7.500 pontos. Vale muito a pena. Lembrando, gente, que essa estratégia dos voos aqui no Brasil só vale você utilizar esses pontos da American Airlines se você não encontrou uma tarifa boa no seu programa do Smiles, do Tudo Azul, da Latam, num voo aqui no Brasil. Porque como são pontos difíceis de conseguir, utilize eles sabiamente, né? Esse daqui, por exemplo, um trecho de São Paulo para Fernando de Noronha, é um desses trechos inteligentes aí que você pode utilizar utilizando o programa Advantage. Então o principal objetivo desse vídeo de hoje foi te mostrar que você precisa ter uma estratégia de emissão de passagem aérea. Porque não adianta nada acumular aquele monte de pontos e estar transferindo para o programa errado, porque o destino que você pretende viajar não tem uma boa emissão. Você tem que entender, né, a tabela fixa, a tabela dinâmica, entender mais a fundo os programas e os seus destinos. Aqui eu coloquei algumas opções. Tem muitas outras, gente. Tem vários outros programas, inclusive, que eu nem mencionei aqui. Vários outros destinos, dos programas do Brasil mesmo que eu falei, mas que eu não mencionei aqui porque é muita coisa, a gente ficaria horas falando. E lá no meu curso, no Milhas VIP, você vai ter esse conteúdo completo, né? Lá você tem os módulos de como acumular essas milhas, tudo com passo a passo. Aquela pirâmide lá que eu te mostrei, com todas as estratégias, eu vou a fundo em cada uma delas e depois a gente entra na parte de estratégia de emissão. Eu tenho 5 módulos somente falando de como fazer esses resgates. Eu tenho um módulo só para o programa Smiles, mostrando todas as estratégias, todas as ferramentas de busca, os segredinhos ali para você encontrar as melhores tarifas. A mesma coisa para o programa da Azul, para o programa da Latam. E aí eu tenho um módulo também só com programas internacionais, aquelas estratégias ali de tabela fixa, de tabela dinâmica, como encontro disponibilidade, como eu faço para saber os parceiros. Tudo eu tenho nessas aulas com as emissões aí de passagens aéreas, exclusivo, tudo com passo a passo no detalhe para você se aprofundar. E aí, gente, só para você ter uma ideia, eu disponibilizo para os alunos essa planilha aqui, que é uma planilha de emissões. Aqui eu mapeei os principais programas, e aí você seleciona lá. Ah, eu quero saber o programa da Azul. Quais são as melhores emissões, né? As melhores regiões. Você clica, ele vai filtrar. Ele vai falar, é tipo de tabela, é dinâmica, é fixa, quais são os principais destinos? Ah, para Buenos Aires, para Orlando, para Fort Lauderdale. Qual que é o link lá para você encontrar essas passagens aéreas? Tem também, gente, o filtro por região. Vamos supor, ah, Bruno, eu quero ir para a América do Sul. Qual que é as melhores estratégias ali? Quais são os principais programas? Eu quero ir para os Estados Unidos. Qual que é o melhor programa? Eu quero para a Europa, para a Oceania. Aí você filtra a região aqui, gente, e vai te dar ali quais são as principais companhias. Vou dar um exemplo aqui, ó, na América do Sul. Então, a Azul, quais são os destinos? A TAP, quais são as parceiras ali via Star Alliance, a tabela fixa ou dinâmica. Enfim, tudo isso daqui eu tenho mapeado no meu programa, né, no meu curso de milhas. Então, gente, todo esse conhecimento está dividido em 12 módulos com mais de 100 aulas gravadas que você vai ter acesso para assistir quando e como quiser, no seu tempo, no seu ritmo, tudo estruturado nesses 3 pilares. Acumular milhas, emissões de passagens aéreas, e aí depois que você já acumulou suas milhas e emitiu sua passagem, tem a parte de planejamento de viagem. É a hora de você aí fazer sua viagem, tem a parte de documentação, visto, hospedagem, câmbio, tem uma parte só de planejamento de viagem e tem os bônus. Eu tenho um outro curso que é o meu chama Viajante VIP, que é o meu curso de benefícios de cartões de crédito e salas VIPs, que ele é de brinde para quem entra no Milhas VIP. Só o meu curso lá de cartões ele custa R$ 197 e ele fica de brinde para quem entra no Milhas VIP. Lá você vai ter tudo para ter os melhores cartões, o contato dos consultores de cartão de crédito para você pedir o seu cartão sem anuidade, com acesso à sala VIP. Você vai ter o passo a passo dos cadastros que você tem que fazer para acessar as salas VIPs, enfim, tudo no detalhe. Tem também um outro bônus, que é como você consegue utilizar milhas para hospedagem. E aí você consegue reduzir bastante o preço da sua hospedagem com esse bônus que eu te dou lá em grandes redes, aí, grandes hotéis, de econômico até luxuosos, você economiza aí pelo menos 40% na reserva de hospedagem. E ainda você tem o meu grupo de alertas. E esse daí, gente, é o ouro do curso, porque lá no grupo de alertas você recebe as notificações
Todo dia eu mando ali quais são as melhores promoções para acumular milhas, quais são as melhores passagens, as melhores emissões com milhas. Eu coloco lá o print com o voo, né, a origem, destino, qual que é o programa de fidelidade, quanto custa, qual que é a data daquele voo. Todo dia lá, meus alunos recebem um monte de passagem, eles ficam loucos lá porque a maioria não tem nem tempo para poder fazer tanta viagem que eu coloco lá. E aí é legal, né? Porque para você, gente, entrar fundo nesse assunto, você tem que pesquisar os programas de fidelidade, todo dia você tem que estar de olho nas promoções, e a maioria das pessoas não tem tempo para isso. E esse trabalho é meu. Eu faço isso e eu te aviso lá no grupo. Você tem que só ver o alerta ali no grupo, faz sentido para você, executa, emite sua passagem, vai viajar. Ah, aquele destino eu não tô interessado? Ignora o alerta, no dia seguinte vai ter um outro. E por aí vai, gente. Então, se você quiser, tem interesse em se aprofundar nesse assunto de acumular milhas, de emitir passagens aéreas, eu te convido a entrar no Milhas VIP. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá você vai ter todo o conteúdo, as informações com a estrutura do curso. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhada no site, tem um contato no WhatsApp também. Quer conversar com a gente, manda mensagem, a gente tira as dúvidas e com certeza você vai viajar muito. Eu falo que a partir da primeira emissão que você fizer ali, com um alerta que eu te der no grupo, já vai pagar seu investimento. Vale muito a pena. E é um conhecimento que você vai ter para o resto da sua vida, para todas as viagens que você vai fazer daqui para frente. Todas as suas emissões você vai conseguir com milhas ali muito mais barato. Como eu já falei, 90% das passagens que eu emito são com milhas e foi assim que eu consegui conhecer mais de 43 países e ainda tem muitos outros que eu vou conhecer ainda nos próximos anos. Se você gostou do vídeo de hoje, eu te peço aí para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal. Tem vários conteúdos aí de milhas, de passagens aéreas. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.